bom dia. Hoje é um dia especial, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa que é alguma coisa assim abstrata e distante de todo mundo, mas não é não, faz parte das ações do dia a dia e são coisinhas que fortalecem e garantem a dignidade de todo ser humano. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar sobre isso e como isso pode ser aplicado no dia a dia foi a doutora Beatriz Lago, que é advogada e criminalista, mas também é coordenadora na OAB de um projeto super legal que é Visita Guiada ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Bom dia, doutora Beatriz. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em falar de um tema que é de suma importância para todos nós, porque os direitos humanos estão no nosso cotidiano. Pois é, quando a gente pensa assim, direitos humanos e cotidiano, a gente pensa, isso é uma relação complicada, direitos humanos é aquela coisa que está lá na lei, que só advogado entende, que só juiz entende, mas não é bem assim não, né? Ela está no nosso dia a dia mesmo, né? Exatamente, assim, tudo que a gente faz basicamente tem os direitos humanos. Essa nossa conversa aqui só existe graças à nossa liberdade de expressão, que é oriunda dos direitos humanos. E o governo, as autoridades, todo mundo é obrigado a cumprir. Quer dizer, tem aquelas coisinhas que impedem que a gente faça, coisas que impedem a dignidade. Mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. E assim, para a gente iniciar, é importante até falar por que essa data surgiu. Essa data surgiu vamos explicar. Dia 10 de dezembro hoje, lá em 1948, justamente num contexto de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e que a gente teve muitos direitos assim feridos, muitas pessoas tiveram sua liberdade cerceada, enfim. Então a gente, a partir disso, a partir desse contexto, surgiu essa data, que é super importante, justamente para assegurar esse pacto internacional, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. A ONU promulgou essa data justamente com a união de diversos países e para poder a gente não mais voltar a um passado que a gente viveu. Aí quando a gente vê agora, na nossa atualidade, essas guerras, essas brutalidades que acontecem, quando as pessoas são impedidas de receber alimento, quando as pessoas morrem de fome por falta de acesso a essa alimentação, mesmo quando ela está bem, a gente pensa assim, esses direitos estão sendo respeitados, o que está acontecendo? Exatamente. É uma questão que fica muito em pauta, porque a gente se questiona, né? Será que de fato os direitos humanos existem? Só que há um tempo a gente não tinha sequer esses direitos colocados em lei. Hoje em dia nós temos uma Constituição que nos garante esses direitos e é importante a gente entender que, tudo bem, talvez eles não sejam 100% colocados em prática, mas nós temos pelo menos uma legislação que nos garante e nós temos que caminhar para que ela seja colocada em prática. Essa é a nossa luta agora diária. Quer dizer, a gente tem pelo menos onde reclamar e por que reclamar, Exatamente, né? perfeito. Se não tivesse na lei, a gente não teria nem como reclamar. Exatamente. Agora pode. Tá. Mas para falar em direitos humanos, para a gente entender bem o que é direitos humanos, vamos pegar assim, um núcleo bem emblemático desse problema. O complexo penitenciário. Um complexo penitenciário. No caso, nós vamos falar de Pedrinha, mas vamos falar de complexo penitenciário de uma forma geral. A gente pensa que os presos, quando estão ali, eles não têm mais direitos, tá? Eles estão em dívida com a sociedade, eles vão pagar por um crime e tudo que eles fizeram vai ser punido e pronto, acabou. Mas como garantir a liberdade dessa população que no imaginário popular não tem direito? Então, é até interessante a gente trazer essa pauta, porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem esse senso comum de que os direitos humanos só servem para beneficiar pessoas que cometeram algum delito, cometeram algum crime. E como eu falei no começo, serve para todos. Só que a partir do momento que essas pessoas já estão cumprindo uma pena, que elas já estão ali inseridas dentro do cárcere e pagando pelo que elas fizeram, é dever do Estado mantê-las bem, a sua integridade física, o seu desenvolvimento, porque a partir do momento que a gente protege o direito dessas pessoas, a gente está protegendo o nosso direito. E por que eu falo isso? Porque como os direitos humanos eles são universais, indivisíveis, enfim, eles são para todos, a partir do momento que a gente autoriza que esses direitos dessas pessoas custodiadas sejam maculados, sejam feridos, a gente está permitindo que futuramente algo nos aconteça, no sentido de a gente estar autorizando que os direitos sejam colocados em questão, certo? Então, assim, é importante a gente observar que não é porque uma pessoa cometeu um crime que ela se tornou, que ela não é mais ser humano. Isso, o direito não humano, é ser humano, o direito humano, ele é inerente ao ser humano. A partir do momento que você nasce com vida, você é um ser dotado de direitos humanos, independente do que você fez. Você só vai ter que pagar, caso cometa um delito, de acordo com a lei.
Isso não permite que você sofra nenhum tipo de sanção, como tortura, que é algo que a nossa Constituição, a nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos proíbe. Certo, porque a gente pensa assim, o que a pessoa pensa assim? Quando o preso recebe alimentação, recebe, sei lá, um emprego, uma atividade para exercer isso, porque a gente está pagando por alguém que fez um crime, a gente vai pagar para ele ser bem tratado na cadeia, quer dizer, ao mesmo tempo a gente pensa que o nosso direito está sendo violado porque alguém está tendo seu direito respeitado, não é isso? Sim. E é engraçado essa relação que a gente faz com os direitos humanos, não é? Não, com certeza. E eu acho que um ponto importante, sempre que eu estudo sobre esse assunto, é que quando a gente quer observar uma sociedade e um país, se esse país é bem desenvolvido, a gente olha para as penitenciárias dele. Os países mais bem desenvolvidos são aqueles países que têm as melhores penitenciárias, inclusive que são as mais vazias. Porque a gente tem que entender que as pessoas elas vão ser presas, mas elas vão sair de lá. Claro. Então não adianta a gente tratá-las como indigentes, como se fossem animais. Até animais não merecem nenhum tratamento desumano. Exatamente, a gente trata tão bem agora os animais. Exatamente. Né? Então assim, a gente tem que entender que cuidando dessa parte da população que já está cumprindo uma pena. Só o fato de já estar encarcerado, isso já faz com que a pessoa esteja sofrendo ali uma sanção. Então, assim, a gente tem que entender que essa pessoa vai retornar à sociedade. A gente quer que ela retorne de melhor ou pior do que ela entrou. Esse ponto é muito interessante, porque a gente não quer que ela seja respeitada nem cuidada na cadeia, mas a gente quer que ela volte muito legal e seja reintroduzida na sociedade sem cometer outros crimes, né? Exatamente isso. Então, é por isso que eu sempre digo que é importante a gente olhar para essa parte da população e assim, quando a gente observa como os presos são tratados, como o encarceramento ele é observado por um governo, enfim, pelo Estado, a gente está percebendo se os direitos humanos de fato existem ou não. Por quê? Porque é aquela parte mais invisível da sociedade. Mais invisível. Então, se ali não está tendo o devido cuidado, é porque realmente está faltando alguma política pública, está faltando alguma coisa que, enfim, a sociedade está ali necessitando ter uma mudança. Pois é, a gente está precisando de muita mudança, né? Esse pensamento de que ressocialização de detento é um projeto bobo, que a gente não vai empregar um detento, ele já cometeu um crime, ele pode cometer outro. Ele só vai cometer outro se ele não teve esse direito respeitado lá, não foi bem tratado, né? Exatamente. Não fez o processo de ressocialização, vamos dizer, né? Exatamente. Quando a gente observa, a gente tem uma legislação, que é a Lei de Execuções Penais, ela trata justamente dessa parte da execução da pena. E a própria Lei de Execuções Penais, ela traz direitos de trabalho, enfim, traz a questão também, trazia, da progressão de regime justamente para fazer com que aquela pessoa retornasse à sociedade aos poucos. Porque imagina, ficou durante 10 anos preso e aí vai voltar para a sociedade. É importante que essa pessoa volte de maneira gradativa. Sim, sim. Não seja jogado do nada, passou 10 anos preso e do nada agora retorna de maneira... Entendeu? Pois, nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente vai fazer falar de um assunto bem legal que você vai ter uma ideia de como esses direitos podem ser colocados em prática. É só um minutinho, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos e como essa prática pode ser aplicada no nosso dia a dia e no cotidiano. Eu estou falando aqui com a doutora Beatriz Lago, que é advogada criminalista, mas também é representante da OAB num projeto de visita guiada ao complexo penitenciário. Agora sim nós vamos falar sobre esse projeto. O que é exatamente um projeto de visita guiada dentro de um complexo penitenciário? Esse projeto, ele é uma criação da CJA. O que é a CJA? É a Comissão da Jovem Advocacia dentro da OAB. É uma comissão que busca integrar os jovens advogados, aquelas pessoas que são ali recém-habilitadas dentro da advocacia. E esse projeto, ele surgiu justamente para mostrar a realidade do complexo penitenciário para aquelas pessoas que estão chegando na advocacia. Porque imagina, você tem interesse de fazer uma atuação ali no direito criminal, só que você sequer conhece o direito, a penitenciária. Você sequer conhece como que funciona ali dentro. Então, é muito complicado você cuidar do direito de alguém que você sequer conhece. Exatamente. Por isso que é importante, eu trago isso não só para a advocacia, mas para todo mundo que trabalha dentro do sistema de justiça, conhecer a realidade do sistema prisional. Então, esse projeto, ele busca fazer uma apresentação, ele dura um dia.
Ele pela manhã Ele faz... dura um dia? Exatamente. Pela manhã ele faz a apresentação, tem palestras com o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária. Eles falam como é que funciona ali todo o sistema, como que funciona lá dentro. E aí, na parte da tarde, nós fazemos a visita dentro do complexo penitenciário, nós conhecemos as instalações, como é a entrada, que, enfim, tem todo um sistema de segurança. Então, assim, esse projeto é justamente para que os novos advogados se integrem dentro desse sistema e possam saber como que funciona a realidade dentro dele. Certo? Ah, tá. Quando fala em projeto de visita guiada, a gente não está falando de um público aleatório, não. Tem um público direcionado. Não é um passeio dentro da penitenciária, gente. Tá? É para um público que, de alguma forma, vai trabalhar com essas pessoas que estão lá, né? Exatamente. Esse projeto, ele é voltado para jovens advogados. Assim, a gente também está buscando agora, no próximo, trazer para estudantes de direito. Isso. Mas, com certeza, assim... Já seria um conhecimento prévio muito interessante, né? Muito interessante. E também para a pessoa saber que área ela quer seguir. Exatamente. Porque não tem o conhecimento. Pois é, eu pensei, eu vou ser advogado criminalista, mas a gente pensa só no crime em si, né? Não pensa, eu vou trabalhar com pessoas assim. Exatamente. E é isso que é importante, tanto que depois que eu comecei a atuar, eu comecei a refletir muito. E eu sempre digo isso, e quando eu faço as minhas postagens no Instagram, porque eu sempre mostro a minha rotina lá, eu saio muito reflexiva quando eu entro no complexo, porque a realidade lá é totalmente diferente. É uma realidade dura, quando a gente passa ali em frente. Algumas vezes lá, tem os familiares esperando na porta. Eu sempre falo que a penalização, ela transcende a pessoa que está presa. E olha que a nossa Constituição Federal traz para que a pena não deve transcender da pessoa que cometeu o crime, só que passa. A família sofre junto, então assim, é um sofrimento em conjunto e que nos faz refletir como seres humanos normais. Sim. E imagine como operadores do direito. Pois é, por exemplo, a família, como ela se comporta no final de semana, qual é o programa dela no final de semana? Não diria um programa, mas é quase a obrigação de lá. Você passa aquela fila quilométrica ali do lado de fora. Agora acho que a coisa já melhorou um pouco, né? Porque antes você via mesmo uma fila muito... Hoje a gente já tem um processo mais humanizado dentro das cabeças e a gente já está fazendo a coisa de uma forma mais diferente, né? Geralmente as filas são muito grandes, assim, nos finais de semana, justamente porque muitos familiares trabalham durante a semana. A visita, ela acontece todos os dias. Aí, determinados pavilhões têm visitas na segunda, na terça e na quarta. E, geralmente, as famílias optam por visitar mais no final de semana justamente por essa disponibilidade. Da folga no trabalho, né? E como é que é recebida pela população carcerária essa visita, assim, quando esses jovens advogados chegam lá para conhecer? Dá para sentir expectativa neles? Então, assim, quando acontece... a gente observa até um olhar de esperança. E eu falo isso não só dos advogados, porque eu sei também que acontecem inspeções dos juízes, enfim, promotores. Eles observam com muita esperança porque eles estão ali invisibilizados. Entendeu? Né? Então, é um momento ali que eles... olharzinho mais cuidadoso já desperta essa esperança, né? Sim, com certeza. E você diria que esses jovens advogados, quando eles participam de uma visita guiada dessa, dá para sentir também o interesse deles nesse tipo de população? Eles vão para lá interessados em participar desse, eu quero ser advogado criminal, ou eles saem de lá dizendo, eu não quero ser um advogado criminal? Então, assim, a maioria das pessoas, desde que eu comecei a coordenar esse projeto, que é um projeto que existe antes da minha coordenação. Sim. Ele era coordenado por outros advogados, hoje sou eu e o Dr. Marcelo Penha, que também é um advogado criminalista atuante, e aí nós temos essa coordenação. Desde que eu entrei, eu sinto jovens muito esperançosos, muito felizes, eles sempre me agradecem depois e ficam, olha, doutora, eu queria agora que a gente fizesse uma visita guiada, porque aqui em São Luís nós temos, além do complexo penitenciário, nós temos também a APAC, que fica em Passo do Lumiar, que é um ambiente de ressocialização e que também as pessoas ficam custodiadas, só que lá é um outro método. Ah, doutora, será que a gente pode visitar um outro lugar, conhecer? Porque eles, de fato, ficam interessados, é uma realidade diferente. E ficam impactados mesmo, né? Com a realidade
de que encontram, né? Com certeza, porque assim, aqui no Maranhão a gente tem uma pesquisa que mostra que é um presídio um dos melhores. Isso. Só que mesmo sendo um dos melhores, a gente sabe que presídio não é bom. Sim, então claro. A realidade lá de dentro, ela É continua verdade. sendo ruim. É dura, né? Exatamente. Aí a gente fica pensando, a gente está entre os 10 melhores, se eu não me engano, a gente está entre os 10 melhores do país, né? A gente recebeu essa informação há um tempo atrás, mas quando a gente chega lá, não vai pensando que é um hotel, não é? Não, longe disso. Longe disso. A gente tem que entender que a realidade lá dentro é muito dura. Entendeu? É tudo regrado, é alimentação. Nós temos também, por isso que eu sempre falo que é importante a gente observar a dignidade da pessoa humana no cumprimento da pena, porque, por exemplo, ao longo da minha atuação, já tive clientes que tiveram uma série de problemas de saúde, questão alimentar, porque a gente pensa que é só jogar lá dentro, mas são seres humanos. Seres humanos que são portadores de diversas doenças, deficiências, exatamente. e isso precisa ser observado. Entendeu? A pessoa não pode ser esquecida como se ela fosse um nada. Pois é, e essa não é a regra, né? Depois que entra ali, passa a ser um número a mais só. Nas estatísticas, é mais um preso, mais um detento. Graças a Deus que foi para a cadeia, que não está nas ruas. Mas a gente não lembra que ele vai para ali carregando todo o peso, todas as coisas que ele tinha aqui do lado de fora, né? Seja doença, qualquer outro problema psicológico, tudo vai lá para dentro junto com ele, né? E ele precisa ser cuidado também. Não, com certeza. E quando a gente observa essa questão do encarceramento, é importante a gente entender também, aí já vai partir para um outro estudo, que eu não vou aprofundar aqui, mas que eu vou mencionar, que por que essa pessoa foi encarcerada? Isso talvez tenha sido uma falha do Estado prévia. Então, assim, se a gente tem pessoas que cometeram alguns delitos, por que elas cometeram? Quais eram as oportunidades que lhes foram dadas previamente? Então, assim, a partir do momento que o Estado falha e essa pessoa vai para o sistema carcerário, é papel do Estado cuidar dela. Seja qual for o problema, ela já está presa, ela já está cumprindo pelo crime que ela cometeu. Isso quando a pessoa é julgada, porque nós temos também pessoas presas preventivamente. E preventivamente tem aqueles que não tiveram sentença, tem aqueles que foram esquecidos, que a ação não candou. Tem muita coisa lá dentro que precisa ser revisada para a gente garantir que esses direitos humanos sejam mesmo cumpridos, mesmo que nessa população que a gente acha que não tem direito. Todo mundo tem direito, como a doutora Beatriz já falou, todo mundo nasceu vivo, é humano. Tem um direito humano. Né? Exatamente. Tem a garantia dos direitos humanos. Então, é só para refletir. Hoje foi só para refletir. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto que eu achei super interessante, sobre esse conhecimento prévio dos advogados, ou do pessoal que está entrando querendo ser advogado criminalista, né? Conhecer de perto essa realidade, quem sabe passar para a sociedade um papel mais diferente do que se passa lá dentro, para a gente também se sentir responsável pela ressocialização, palavra bem complicada, ressocialização de todo mundo que está lá para que volte melhor para o convívio com todo mundo. Doutora Beatriz Lago, muito obrigada por sua participação, por todas essas informações, por compartilhar tudo isso com a gente. Muito obrigada pelo convite e fico à vontade aqui se quiser, depois que a gente retorne, para fazer um debate mais aprofundado. Fico à disposição. Vamos falar mais sobre isso. Eu achei muito interessante esse projeto, até porque acho que eu não conhecia, por exemplo. Eu não conhecia. Eu acho que assim, a gente deve conhecer, a gente deve passar todas as informações. Com a nossa obrigação é passar informação, vamos conversar sim. Muito obrigada e bom dia para você que ficou sabendo um pouco mais sobre direitos humanos e como ele pode ser exercido no nosso dia a dia. Tchau e até a próxima.